nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e as condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Quando nós temos a oportunidade de celebrar um dos apóstolos, nos faz pensar como nós estamos vivendo a nossa vida de fé. Como nós estamos vivendo o nosso cristianismo. Isto é, como nós estamos seguindo Jesus. Porque os apóstolos, aqueles que o Senhor escolheu para estar com eles, os primeiros que o Senhor escolheu, os escolheu para estar com Ele, antes de os enviar para proclamar a boa nova. O Senhor os escolheu para estar com Ele. E quando nós observamos, quando nós celebramos a vida de um apóstolo, repito, é sempre oportunidade para a gente, de novo, pensar, de novo refletir como está o nosso seguimento de Jesus, como nós estamos sendo discípulos de Jesus. Porque os apóstolos, todos eles não só seguiram Jesus, como também fizeram o seu projeto de vida, o projeto de Jesus. Eles deram também o testemunho. A maioria dos apóstolos foram martirizados. Por isso, os paramentos são vermelhos, para recordar justamente o martírio, no caso de Lucas, que hoje nós celebramos. E Lucas, quando ele escreve o Evangelho, ele diz que ele fez uma pesquisa minuciosa para escrever o relato da vida de Jesus, o seu Evangelho. E o conjunto dos escritos, tanto o Evangelho quanto os Atos dos Apóstolos, que é obra de Lucas, ele demonstra justamente as características de um discípulo de Jesus. Como que o discípulo de Jesus deve viver? Como que o discípulo de Jesus deve seguir? Como que o discípulo de Jesus deve acreditar? O que o discípulo de Jesus deve fazer? Quando observamos os Atos dos Apóstolos, que Lucas conta detalhadamente a história de Paulo, quando Paulo se converteu, quando Paulo mudou de vida. E não só isso, como também Lucas, ele se torna um grande colaborador de Paulo. Ele se torna companheiro de viagem, das viagens missionárias de Paulo. Ele também, como foi lido no comentário inicial, ele também se torna o consolador de Paulo. Quando Paulo passa por sofrimentos, quando Paulo passa por prisões, ele se torna uma espécie de alívio e de conforto
para Paulo. Então, quando a gente olha para a vida de Lucas, nós observamos exatamente a figura do discipulado. Como é que todos nós devemos ser discípulos de Jesus? Imitando Lucas, imitando Paulo, imitando todos aqueles que deram a vida por causa de Jesus. E a grande pergunta que nós devemos fazer também a nós mesmos é essa: como é que nós estamos seguindo Jesus? Será que nós seguimos Jesus como seguiu Lucas, como seguiu Paulo? Como estamos vivendo o nosso discipulado? O Senhor nos chama a sermos seus discípulos e a segui-lo e a anunciar a obra da salvação, como fez São Lucas e como fizeram todos os outros apóstolos. Que o Senhor nos ajude e nos sustente para que possamos cada vez mais viver segundo os seus ensinamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, na festa